Olá, estudante do 8º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar de problematizando com a matemática, aquela aula só de problemas de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e, para a aula de hoje, você vai precisar de um caderno ou folha para anotação, a caneta, o lápis e a borracha. Vamos ao nosso primeiro problema, então? Problema número 1. Esse caiu na Unesp, em São Paulo. A tabela mostra aproximadamente a duração do ano, uma volta completa em torno do Sol, de alguns planetas do Sistema Solar em relação ao ano terrestre. Então aqui nós temos o planeta Júpiter, planeta Saturno, planeta Urano e a duração do ano. Em Júpiter, um ano em Júpiter demora 12 anos terrestres, 12 anos na Terra. Saturno, 30 anos em Saturno, quer dizer, 30 anos terrestres equivalem a um ano em Saturno. Um ano em Urano equivale a 84 anos terrestres. Isso acontece porque estes planetas estão mais afastados do Sol, certo? Então, se em uma noite os planetas Júpiter, Saturno e Urano são observados alinhados de um determinado local na Terra, determine, após essa ocasião, quantos anos terrestres se passarão para que o próximo alinhamento desses planetas possa ser observado do mesmo local. Entendeu aí, né? Ou seja, esses planetas estão alinhados, né? Vamos supor, hoje eles estão alinhados. Só que vai demorar 12 anos na Terra para que Júpiter dê uma volta completa novamente. Ou seja, uma volta só, né? Saturno, então, vai demorar 30 anos na Terra para que ele dê uma volta completa novamente e volte para esse mesmo lugar que está hoje, por exemplo, né? E Urano também vai demorar 84 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol até voltar no mesmo local que ele está hoje, no nosso exemplo aqui. Então, qual será daqui quantos anos estes três planetas irão estar alinhados novamente naquele mesmo local? Eu vou dar um tempo para você pensar nessa e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Então, conseguiu encontrar depois de quantos anos vai demorar para eles se encontrarem novamente? Olha só, existe um jeito de fazer isso aqui mais fácil, em vez de ficar
multiplicando. Bom, talvez você tenha pensado em fazer assim, ó. Júpiter ele vai demorar 12 anos para dar uma volta completa, né? 12 anos terrestres. Então, depois de mais 12 anos, 24 anos, ele vai dar 2 voltas. Depois de mais 12 anos terrestres, mais uma volta. Depois de mais 12 anos terrestres, mais uma volta. E assim por diante. Né? Assim como Saturno vai demorar 30 anos, né, para dar uma volta completa. E depois mais 30 anos, ou seja, depois de 60 anos, ele vai voltar naquele mesmo ponto. E depois mais 30 anos, vão ter se passado 90 anos. Até agora não encontramos nenhum número em comum aqui, né? E assim, 120 anos e assim por diante. E Urano, por sua vez, vai demorar, primeiro, para dar uma volta completa, vai demorar 84 anos. Depois, para dar mais uma volta completa, 168 anos. Para voltar naquele mesmo lugar. E depois, mais uma volta completa, 252 anos. E assim por diante. Ou seja, até agora, não encontramos nenhum número em comum aqui. Quando encontrarmos um número aqui, tanto de Júpiter, quanto de Saturno, quanto de Urano, né, em comum, significa que depois, por exemplo, 120 anos para os três ali, quer dizer que depois de 120 anos eles irão estar de novo naquele mesmo lugar, mas ó, não tem nenhum número em comum aqui. O que estamos procurando aqui é o próximo número aqui, múltiplo deste e deste ao mesmo tempo, e que seja comum a eles, né? Ou seja, nós estamos procurando um menor múltiplo comum a estes três, aos anos aqui de translação dos 3 planetas. Então, o que nós queremos, na verdade, encontrar é o MMC, é o famoso MMC, o menor múltiplo comum entre 12, 30 e 84. Né? Afinal de contas, Júpiter demora 12 anos, Saturno 30 anos e Urano 84 anos. Então, quando eles vão se encontrar novamente? Vamos fazer o MMC. Vamos lembrar aqui, né, do MMC. Para fazer o mínimo múltiplo comum, nós colocamos os 3 valores aqui do lado esquerdo. Este traço aqui indica uma divisão. Quer dizer que nós vamos dividir estes 3 valores por um número aqui. E que número que vai aqui? Os números que vão aqui do lado direito são os números primos. Nós queremos encontrar os fatores primos destes valores aqui. Então, nós vamos usar aqui o primeiro número primo, desde que aqui seja par. Se aqui tiver um número par, né, e os 3 são pares, então nós iremos dividir aqui pelo primeiro número primo, que é o 2. O 2 é o primeiro número primo e também é o único número primo que é par. Então, vamos lá. Vai ser por 2 a divisão. 12 dividido por 2 vai dar 6. Vou colocar o resultado aqui embaixo. 30 dividido por 2 vai dar 15. E 84 dividido por 2 vai dar 42. Beleza, agora a gente olha aqui e vê se ainda tem algum número par. O 6 e o 42. Então, vamos continuar a divisão aqui por 2. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. 15 dividido por 2, 15 não dá uma divisão exata por 2, né? Quando a gente divide 15 por 2, dá um número racional, um número com vírgula, vai dar 7,5. Então, a gente não faz a divisão, a gente simplesmente repete. Porque nós queremos aqui apenas resultados inteiros e não números racionais. Não queremos números com vírgula. E 42 dividido por 2 dá 21. Olha de novo para cá. Tem algum número par aqui? 3 é ímpar, 15 é ímpar, 21 é ímpar. Opa, não tem mais nenhum número par. Então, não vou mais dividir por 2. Vou dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Então, aqui vai ser 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 15 dividido por 3 vai dar 5. E 21 dividido por 3 vai dar 7. Olha só, nenhum desses 3 números aqui são divisíveis. Divisíveis quer dizer que a divisão dá exata, o resto dá 0. E nenhum desses 3 são divisíveis por 3. Então eu não vou mais usar o 3 aqui. Vou usar o próximo número primo, se der certo ali, né? Se algum deles for divisível por este número primo. O próximo número primo ali é o 5. Então eu vou colocar aqui o 5. O 4 não é, porque o 4 ele é divisível por 2. Então os números primos são aqueles números que dá para dividir apenas por 1 e por ele mesmo. Ou seja, eles são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. No caso, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante, né? Se você souber até o 13 ali, já dá para resolver vários problemas, tá? Sem se preocupar muito com os outros. Os números primos são infinitos. Bom, depois aqui, 1. 1 já é 1. O objetivo aqui é transformar todos esses em 1. Então 1 eu só vou repetir. 5 dividido por 5 vai dar 1 também. E 7, como não é divisível por 5, não vai dar resto zero, eu repito 7. E agora eu vou dividir pelo próximo número primo. Depois do 5, o próximo é o 7. Então, vou colocar ali
Os números que já estão aqui, 1 eu só vou repetir, e 7 dividido por 7 vai dar 1. Pronto, acabou. Quando todo mundo aqui ficou 1, chegou ao fim. E agora eu vou fazer o que aqui? Vou multiplicar estes números aqui, que estão à direita do nosso traço aqui de divisão. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 3, que dá 12. 12 vezes 5, que vai dar 60. E 60 vezes 7, que vai dar 420. 6 vezes 7 é 42, então 60 vezes 7 é 420. Isso significa que vai demorar 420 anos terrestres até estes 3 planetas ficarem alinhados novamente naquele mesmo local. Certo? Então vamos ao próximo problema. Problema número 2. Numa empresa, 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando o transporte público. Desses, 4/5 usam o metrô. Que fração dos funcionários dessa empresa usa o metrô? Eu vou dar um tempinho para você pensar nessa e daqui a pouco a gente volta. E aí, conseguiu descobrir quanto tempo, aliás, qual vai ser a fração dos funcionários da empresa que usam o metrô? Bom, olha só, para descobrirmos isso, vamos pensar assim, ó. 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando o transporte público, né? Ou seja, 5/8 dos funcionários pegam ônibus, metrô, enfim, transporte público. Só que desta porção, que não é o todo, já é uma parte do todo, ainda nós vamos pegar só a parte que está usando o metrô. Então, a parte que está usando o metrô são 4/5 de 5/8. Ou seja, nós queremos saber quanto que é esta parte de esta parte aqui, né? Não do total, mas apenas destes 5/8. Então é 4/5 de 5/8. E este D aqui, como eu já falei em aulas anteriores, né, na matemática, ele vira vezes. Então, vai ser 4/5 vezes 5/8. E para fazer uma multiplicação com frações, é fácil, né? Basta multiplicar o numerador pelo numerador, 4 vezes 5, que vai dar 20, e o denominador pelo denominador, 5 vezes 8, que vai dar 40. Então vai ficar 20/40, 20 sobre 40. Mas isso aqui eu posso simplificar também.
Eu posso dividir por 10, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, né? Dividindo em cima e embaixo, eu não estou alterando a fração, eu não altero o valor da fração, né? Ou eu posso dividir também por 20, tanto em cima quanto embaixo. Vou dividir por 20, então. 20 dividido por 20 vai dar 1. E 40 dividido por 20 vai ficar 2. Então a resposta aqui é 1/2, ou seja, metade dos funcionários desta empresa utilizam o metrô como transporte público. Certo? Vamos em frente, vamos para o problema número 3. Olha só, você lembra qual é a ordem de prioridades das operações matemáticas em uma expressão numérica? Tá aí uma coisa importante. Vamos praticar com a expressão abaixo. Tá aqui, ó. Esta expressãozinha, professor? Olha o tamanho dessa expressão, professor. Como assim expressãozinha? Essa expressãozona, que na verdade não é tão difícil assim, você vai perceber depois, se você não conseguir fazer, você vai perceber na correção, ela tem algumas prioridades aqui na hora de execução das operações matemáticas, né? Ou seja, divisão, potência, raiz quadrada, vezes. O que a gente resolve primeiro? Tem parênteses também. Eu vou dar um tempo para você e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Então, conseguiu fazer a expressão ali? Chegou a um resultado? Vamos conferir, vamos ver se está certo. O que eu vou fazer primeiro aqui? Bom, vamos fazer aquilo que é possível. Por exemplo, ó, eu não posso resolver essa potência mesmo sabendo daquela regra que primeiro temos que resolver potências e raízes e depois multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Mas como é que eu vou resolver essa potência se eu tenho dois números aqui dentro do parênteses, né? Então eu não posso resolver assim, desse jeito aqui, né? Elevar tudo isso aqui ao quadrado. Até poderia, mas fica mais difícil. Eu posso simplesmente juntar esses dois aqui, né? Em um só, certo? Menos 5 e mais 2. Estou devendo 5, tenho 2. Pago os 2 que eu tenho, mas ainda fico devendo 3, né? Menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Então no lugar desse menos 5 mais 2 eu posso escrever um menos 3. E aí o menos 3 vai ficar ao quadrado. Isso significa que
Agora eu vou poder resolver, né? Quando eu tenho menos 3 ao quadrado, eu consigo resolver. Mas isso deixa para a próxima linha. Continuando aqui, ó, eu não resolvi a divisão, então eu vou repetir aquilo que eu não resolvo, eu repito. Esse menos 9 aqui, que é o divisor aqui, né, desta divisão, eu também não resolvi, vou continuar. O menos, abre colchetes, opa, raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? Eu posso resolver a raiz quadrada de 4, posso trocar isso daí por um 2, né? Raiz quadrada de 4 e 2 é a mesma coisa, então eu vou colocar um 2 ali. Já melhorou um pouco. Agora, menos 4 com menos 2 aqui dentro deste parênteses. A mesma coisa aqui no primeiro parênteses ali. Eu posso juntar esses dois em um número só. Menos 4 com menos 2, estou devendo 4, estou devendo 2, então estou devendo 6. Menos 6. Agora, menos, repetir aqui o menos. Esse menos 1 elevado a 3, menos 1 ao cubo. O que é isso? É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Eu abri aqui essa potência, ó, já resolvendo assim, né, digamos, escrevi a potenciação ali para a gente já analisar depois ali, fazer o jogo de sinais. Vezes, está aqui, e esses dois números também juntei em um só. Menos 5 mais 8 dá 3. Está devendo 5, tem 8, paga o 5 que está devendo, ainda sobra 3, então está aqui 3. Mas professor, aqui você tirou do parênteses, enquanto que aqui e aqui você manteve o parênteses. Olha só, aqui eu mantive parênteses porque é um número negativo. Assim como aqui. Aqui não, aqui ficou um número positivo, né? E aqui tem uma multiplicação, então não havia necessidade de manter o parênteses. Mas caso você tenha deixado entre parênteses, também não está errado, ok? Agora, ó, tudo que está escrito aqui nessa segunda linha é a mesma coisa que aquilo que estava escrito na primeira linha, porém escrito de uma forma diferente, um pouco mais simplificado. E assim nós vamos fazendo, vamos simplificando aquilo que é possível até que cheguemos em uma única resposta. O que dá para fazer aqui? Ó? Opa, menos 3 ao quadrado, menos 3 elevado a 2, menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3, certo? Menos 3 vezes menos 3, eu escrevi aqui, ó. Dividido por menos 9, eu só repeti, o menos daqui está aqui, abri o colchete, está aqui. Aí 2 vezes menos 6, essa multiplicação a gente já pode fazer. 2 vezes menos 6, 2 vezes 6 é 12. E mais com menos aqui dentro vai ficar menos, né, dentro do colchetes. Agora, esse monte de menos 1 aqui, ó. Menos com menos, com menos, com menos. Porque aqui é tudo vezes, né? Menos com menos vai ficar mais. Mais com menos vai ficar menos. E menos com menos, mais. Então, tudo isso aqui vai ficar mais 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, mais 1. Vezes 3, eu só repeti agora. Beleza? Tudo isso que está escrito aqui é a mesma coisa que estava escrito aqui na segunda linha, que é a mesma coisa que estava escrito na primeira linha, só que mais simplificado. Agora vamos resolver aqui. Menos 3 vezes menos 3. Ah, isso dá para resolver, porque menos com menos vai ficar mais. E 3 vezes 3, 9. Professor, dava para já dividir por menos 9 e colocar a resposta aqui? Sim, dá. Eu fiz questão de escrever mais uma vez aqui a divisão por menos 9 para, né, todo mundo acompanhar aí. Menos, está aqui, eu repeti. Abri colchetes, menos 12 mais 1 vezes 3. O que eu fiz aqui? O que nós temos que fazer primeiro aqui dentro desses colchetes? A multiplicação. Na prioridade das operações, né? Prioridade das operações, nós temos ali, entre a multiplicação e a adição, a gente vai resolver primeiro a multiplicação. Conta a quantia de vezes, né? 1 vezes 3 vai ficar 3. Então, menos 12 mais 3. Menos 12 mais 3, isso dá para resolver. 9 dividido por menos 9 também dá. Quanto que é 9 dividido por menos 9? Mais com menos, a gente faz jogo de sinal na divisão também, dá menos. E 9 dividido por 9 vai dar 1, menos 1. Esse menos aqui eu repeti. E dentro do colchetes, estou devendo 12, tenho 3. Pago aqueles 3 ali, mas ainda fico devendo 9. Né? Estava devendo 12. Então, menos 12 mais 3, menos 9. E agora? Para tirar do colchetes aqui, ó, menos com menos vai ficar mais 9, né? Menos 1 mais 9. Olha só. Menos 1 mais 9 dá quanto? Ou 9 menos 1. 9 menos 1 é 8, né? Então, o resultado aqui vai ser 8. Espero que você tenha acertado aí. Vamos ao próximo problema? Problema número 4. Esse caiu na URCA, lá uma universidade lá no Ceará. Caiu no vestibular, né? Qual é a oitava parte de 2 elevado a 32 vezes 3 elevado a 16? Olha só que probleminha legal, hein? 2 elevado a 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, repetindo esse 2 aí 32 vezes. Vai ficar meio difícil se for resolver assim, né? Então uma dica aí
é lembrar das propriedades da potenciação. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí, conseguiu encontrar a oitava parte aí dessa expressão? Olha só, não é tão difícil assim. Primeiro, a oitava parte de alguma coisa é alguma coisa dividido por 8, né? Assim como a terça parte é alguma coisa dividido por 3, a quarta parte é essa mesma coisa dividido por 4, a quinta parte é dividido por 5, a metade é dividido por 2, então a oitava parte é dividido por 8. Então vamos colocar aqui uma divisão onde o divisor é o 8. O numerador vai ser esse 2 elevado a 32 vezes 3 elevado a 16. Então nós queremos descobrir quanto é a oitava parte de tudo isso aqui. Bom, lá em propriedade de potências, nós aprendemos que 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, escrito em números primos, né? Ou seja, 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Isso aqui, tudo, nós podemos dividir da seguinte maneira. 2 elevado a 32 dividido por 2 elevado a 3, este cara aqui. E o 3 elevado a 16 está aqui, ó, multiplicado aqui pelo 2 elevado a 32, porém embaixo dele aqui o 1. Porque afinal de contas, na divisão, este denominador aqui, quer dizer, quando nós temos uma multiplicação no numerador, nós podemos deixar esse denominador aqui, ó, em qualquer um dos dois, né? Porque 2 elevado a 3 vezes 1 continua sendo 2 elevado a 3. Então não alterou nada ali. Agora, aqui nós conseguimos perceber o seguinte, nós temos uma divisão de duas potências de mesma base. Ou seja, duas potências onde a base é o 2, é a mesma base. Quando, se você recordar lá de propriedades de potência, quando nós temos uma divisão de duas potências de mesma base, nós podemos repetir a base, que é o 2, e apenas diminuir aqui, fazer uma subtração entre os numeradores. O numerador do que está, os expoentes, aliás. Fazer uma subtração entre os expoentes, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, vai ficar o 2 elevado a 32 menos 3. 32 menos 3 dá 29. Então, fica 2 elevado a 29, isso aqui, vezes 3 elevado a 16, aqui é só repetir. Pronto, apenas isso. E aí a resposta é a letra D. Por que a resposta não é a letra E? Seria a letra E se nós
colocássemos o denominador aqui tanto na primeira fração quanto na segunda. E aí 3 elevado a 16. Né? E também não daria, porque aqui o denominador não teria a mesma base da potência, né? Nem seria 3, então também não daria certo. A única resposta ali mesmo seria a letra D. Ok? Vamos em frente. Problema número 5. Qual é o próximo número desta sequência? Bom, está aqui a sequência. Ali. Nós conseguimos observar que os números estão dividindo aqui por 4, né? Eu vou dar um tempo para você pensar nessa e daqui a pouco a gente volta. Conseguiu descobrir qual é o número que vai preencher aqui o ponto de interrogação? Bom, como eu havia dito antes, essa sequência aqui nós conseguimos perceber que é uma divisão por 4 aqui, né? Ó, 40 dividido por 4 vai dar 10. 10 dividido por 4 dá 2,5, né? 10 reais dividido por 4 dá 2,50. Né? Então, aqui também eu vou dividir por 4. O problema é fazer 2,5 dividido por 4. Vamos escrever isso aqui, um algoritmo da divisão, né? Colocamos a chave e o divisor ali dentro, o 4. O que a gente percebe? Este número aqui ele tem vírgula, é um número racional, mas este aqui é um número inteiro. O que nós temos que fazer neste caso? Temos que igualar um número de casas decimais. Se aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu vou colocar a vírgula ali no 4, isso aqui é a mesma coisa que 4,0, certo? Posso colocar um 0, 2 zeros, 3 zeros, vai depender deste número aqui. Como tem apenas uma casa depois da vírgula ali, um décimo ali, né, 5 décimos, então eu vou colocar apenas uma casa depois da vírgula também. Vou colocar um zero só ali. E aí vai ficar o mesmo número de casas decimais. Quando isso acontece, eu posso escrever isso desta maneira aqui, ó, como se não tivesse nenhuma vírgula ali. Porque com a vírgula ou sem a vírgula, a resposta vai ser a mesma. Opa! Então agora nós temos que saber como fazer essa divisão. 25 dividido por 40. 25 é menor do que 40. O que acontece quando a gente divide um número por um outro que é maior do que ele? O resultado sempre vai ser 0, alguma coisa. Sempre que você dividir um número por um outro que é maior do que ele, a resposta vai começar com 0, alguma coisa. Sempre vai acontecer isso. Então, quer dizer que aqui vai começar com 0, alguma coisa. Só que como eu não consigo dividir 25 por 40, eu vou transformar essas 25 unidades em 25 décimos. Aí eu consigo. Vou colocar um zero aqui, então eu tenho 250 décimos agora. 250 décimos dividido por 40. Olha, 250 dividido por 40, o 40 cabe, acho que 6 vezes ali dentro de 250, né? Porque 6 vezes 40 dá 240. Então, são 6 aqui. 6 vezes 40 vai dar 240. Menos 240 aqui. Opa, 250 menos 240, ainda sobraram 10 décimos ali.
que eu vou fazer com esses 10 décimos? Eu vou ter que dividir por 40, mas eu não posso dividir 10 décimos por 40, porque é menor do que 40. Então eu transformo esses 10 décimos em 100 centésimos. Coloco uma vírgula ali. 10 décimos é a mesma coisa que 100 centésimos. Então, 100 dividido por 40, vai dar 2, porque só cabe 2 vezes o 40 ali dentro do 100, né? Então, 2 vezes 40 vai dar 80. Agora eu diminuo aqui. Sobra quanto ainda nessa divisão? Ainda sobraram 20 centésimos. Já estamos nos centésimos aqui. 2 centésimos. Bom, e agora? Eu tenho que dividir esses 20 aqui por 40. Também não posso. Então eu vou ter que transformar esses 20 centésimos em 200... Opa, já coloquei um a mais aqui. 200 milésimos. Então, agora 200 milésimos dividido por 40 vai dar 5. Porque 5 vezes 40 dá exatamente os 200 milésimos. E aí, resto 0 na divisão. E já temos a resposta, né? Significa que a resposta é a letra A, 0,625. Entendido? Lembrou aí como que é o processo da divisão quando a gente tem número com vírgula, igualar o número de casas decimais e aí proceder ali na divisão, começando pelo zero, quando o número do dividendo aqui for menor que o divisor. Beleza? Então vamos em frente. Nosso problema número 6. Um reservatório estava totalmente cheio de água. Inicialmente, esvaziou-se 1/3 de sua capacidade e depois foram retirados 400 litros de água. O volume de água que restou corresponde a 3/5 da capacidade do reservatório. Quantos litros de água cabem nesse reservatório? Essa é bem legal, hein? Eu vou dar um tempo para você pensar nessa e daqui a pouco a gente volta. E aí, conseguiu descobrir quantos litros de água cabem nesse reservatório? Olha lá, vamos analisar aqui. A capacidade do reservatório, ele estava totalmente cheio. Então, nós não sabemos a capacidade, é isso que queremos saber, inclusive. Vamos chamar de X. X é a capacidade total do reservatório. Aí, inicialmente, esvaziou-se 1/3 da sua capacidade. Então, menos, esvaziou, né? Menos 1/3 de X. 1/3 da capacidade, dx. A capacidade a gente chamou de x, né?
1 terço dx é a mesma coisa que 1 terço vezes x. Lembra, né? D na matemática vira vezes, então 1 terço vezes x. 1 terço vezes x, isso aqui ó, é 1 terço x, né? Porque 1 vezes x dá x dividido por 3 é a mesma coisa. O que mais? Depois foram retirados 400 litros de água, então menos 400. E aí, o resultado foi o quê? Ficou, nesse reservatório, 3/5 da capacidade. De novo, 3/5 da capacidade é 3/5 de x. 3/5 vezes x é isso aqui. E aí está a nossa equação. Agora, nós só precisamos encontrar o que ele está perguntando, que é a capacidade, que é o x. Bom, vamos passar para o próximo slide aqui. A nossa equação está aí. O que nós temos que fazer primeiro? Nós temos fração nessa equação, né? E trabalhar com fração aí não fica muito legal. O que a gente pode fazer? Vamos igualar todos os denominadores. Vamos encontrar um denominador comum. Para isso, nós podemos fazer o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, que são, nesse caso aqui, o denominador do x é 1. O denominador do 1 terço é 3. O denominador do 400, aqui embaixo não tem ninguém, então é 1 também. E o denominador do 3/5 é o 5. Então, fazer o mínimo múltiplo comum entre 5, 1, 3 e 1. Quando tem 1, a gente nem precisa usar, né? Então é só o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Como os dois são primos e só tem esses dois, é mais fácil a gente multiplicar um pelo outro. 3 vezes 5, 15. E aí, o menor múltiplo comum entre eles vai ser 15. Então quer dizer que aqui no lugar do 1, embaixo do x, vai ficar 15. Aqui, no lugar do 3, embaixo do 1 ali, vai ficar 15. Aqui embaixo do 400 vai ficar 15. E embaixo do 3 aqui, onde era 5, vai ficar 15. Todo mundo com o mesmo denominador. Eu vou transformar estas frações aqui em frações equivalentes. Frações que têm o mesmo valor daquelas lá. Então agora vamos mudar também o numerador, né? Aqui não era 15, né? Era 1 aqui antes. O 1 que tinha aqui eu multipliquei por quanto para ele virar 15? Esse 1 aqui eu multipliquei por 15. Então aqui em cima eu vou multiplicar por 15 também o x. E vai ficar 15 vezes x, que é 15x. O 3, eu tive que multiplicar por quanto para ele virar 15? Por 5. Então, 3 vezes 5, que dá 15. Então aqui em cima também vai ficar 1 vezes 5, que vai dar 5x. Aqui embaixo do 400 era 1. 1 vezes quanto que dá 15? 1 vezes 15, professor. Então aqui o 400 eu também vou multiplicar por 15. 400 vezes 15, bom, 15 vezes 4 é 60, com mais 2 zeros vai ser 6.000. E aqui, o 5 virou 15. 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3. Então aqui em cima, vou multiplicar por 3 também. 3 vezes 3 vai ficar 9x. E agora? Por que eu fiz isso mesmo? Porque agora eu posso eliminar todos os denominadores e escrever apenas os numeradores. Então, 15x menos 5x menos 6.000 igual a 9x. Fica bem mais fácil, né? Agora, basta isolar o x, né? Aqui dá para fazer 15x menos 5x, que vai ficar 10x, está aqui. Eu passei esse 9x lá para o lado esquerdo da equação. Bom, como ele está aqui somando, né, na frente dele é positivo, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Na prática, é isso que acontece. Ou eu poderia dizer que tira menos 9x aqui, né? 9x menos 9x, aqui fica 0. Então, para não alterar o valor da equação, tira 9x do lado esquerdo também. Menos 9x. Dá na mesma. Assim como o menos 6.000. Eu tenho que passar ele lá para o outro lado porque ele não tem x. Vou passar para o lado direito da equação. Ele está subtraindo, passou para o outro lado, somando. Como não tem ninguém ali junto com ele, não precisa escrever o sinal de mais à frente dele. E agora, 10x menos 9x vai dar 1x igual a 6.000 litros. 6.000 litros é a capacidade total daquele reservatório, então. Certo? Para finalizar a aula, eu vou deixar para você um pensamento, que é este aqui. A vida é de dentro para fora. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. Quem disse isso foi este cara aqui, ó, Kamal Ravikant. Kamal Ravikant, ele foi um peregrinador, ele buscou o mundo, viajou o mundo, foi atrás dos monastérios, monges, e aí depois disso ele escreveu alguns livros e 3 desses livros viraram best-sellers. Se você tiver interesse em, de repente, procurar em algum deles pela internet para poder ler sobre o que ele fala nos livros, procura pelo nome dele, Kamal Ravikant, e você já vai encontrar os livros. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.